Chamo à mesa, pela ordem de exposição, Dr. Jorge Luiz Souto Maior, livre docente pela USP, na cadeira de Direito do Trabalho, juiz do trabalho da terceira vara de Jundiaí. Chamo também a professora Andréa Galvão, doutora pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Chamo o professor Siddhartha Soria, professor da Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Ciências Sociais pela Unesp Marília. E por fim chamo à mesa o senhor Nelson Martinez, diretor da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC Paulista. Eu vou pedir a colaboração dos palestrantes. Foi fixado um tempo de 20 minutos em média para cada exposição. Seria obrigado a ser um pouco rígido, com alguma tolerância, mas não muito. Vou passar a palavra para o Dr. Jorge Luiz Souto Maior. Você vai ser rígido no tempo, um ponto e da noite. Deixa eu me organizar primeiro. Bom, boa noite. Bom, eu agradeço inicialmente a oportunidade de vir aqui nesse evento, que é muito importante para discutir as questões do trabalho, e ao seu organizador, Giovanni Alves, né? E eu tive a oportunidade de vir aqui há uns 3 anos atrás. Eu trouxe menos tempo. E naquela oportunidade eu contei uma piada, né? E eu acho que a piada deve ter sido boa, que eu fui convidado para voltar, porque a palestra mesmo não deve ter sido grande coisa. Então, para tentar ser convidado de novo, eu vou contar outra piada. E a piada é a seguinte: eu admito que não tem nada contra o português aqui, eu só estou reproduzindo. Pois é, tem português, mas em Portugal os portugueses contam piadas brasileiros, né? Às vezes não. Pois então dizem por aí, não sou eu que digo, que um português, Manuel, perguntou ao José: o que é lógica? Este respondeu: é muito fácil. Por exemplo, você tem aquário em casa? E o Manuel responde: sim. Pois bem, se você tem aquário em casa, é porque você tem crianças. E se você tem crianças, é porque você é casado. E se você é casado e tem crianças, então é porque você não é homossexual. Viu? Isto que é lógica, um raciocínio lógico. Ah, entendi. Concluiu logo Manuel. Os dois se despediram e algumas horas depois Manuel encontrou-se com Pedro e disse: ó Pedro, tu sabes lá o que é lógica? Não, pois então vou me explicar. Você tem aquário em casa
Não, pois então tu és viado. Pois bem, acho que a pedra foi boa, eu vou explorar essa palestra, agora não importa mais. O próximo evento eu preparo uma outra piada. A piada, vou tentar fazer uma ligação com a palestra, na verdade foi só um gancho para acordar todo mundo, né? Mas a ideia dessa piada é de como premissas falsas levam a conclusões equivocadas, né? Ou mesmo, como a avaliação de um aspecto só da realidade pode levar a um resultado também equivocado da realidade. Então me pediram para fazer uma avaliação do governo Lula, né? E aí, até como disse o Giovanni agora há pouco, nesse instante, não dá para avaliar o Brasil só dentro do contexto do Brasil. Eu não posso avaliar e fazer um balanço do governo Lula a partir dos 4 anos de governo. Eu tenho que fazer uma retrospectiva histórica. É preciso entender o governo Lula a partir de uma visão do contexto histórico em que ele se insere. E é isso, nos meus parcos 20 minutos, eu vou tentar fazer, não sei se vou conseguir. E o exame é das relações de trabalho. Então, avaliando historicamente, nós temos um primeiro período das relações de trabalho no Brasil, que é um primeiro período que é marcado por 400 anos de escravidão. De 500 anos comemorados, nós convivemos com 400 anos de escravidão. Isso nos traz uma herança de um dado cultural muito relevante, de que trabalho é algo que as pessoas que são direcionadas para trabalhos não manuais pensam uma coisa subalterna. E que, na verdade, quando hoje em dia, mesmo que a gente fala isso, quando alguém tem uma relação de trabalho, não se encara isso do seu ponto de vista de direitos e obrigações, né? É muito comum as pessoas falarem que eu fiz um favor para aquele sujeito e dei trabalho para ele, né? Retirei da rua, fiz um favor para ele e ele ainda quer exigir de mim direitos trabalhistas, como se fosse mesmo um trabalho algo para escravo. Depois nós entramos num segundo momento, que é o segundo momento que vai desde a abolição de 1888 até 1930. Que novamente o trabalho, embora havendo a abolição, não ganha um valor socialmente relevante. Porque a Revolução Burguesa, né, brasileira fez o favor de se agregar na ideia liberal. Então, a liberdade que se conferiu aos ex-escravos foi a liberdade de vender a sua força de trabalho livremente. E nessa venda de trabalho livre, claro, havia normalmente a diferença estabelecida entre os valores pagos aos diversos trabalhos. Então, aquele trabalho não manual, né, o trabalho intelectual, naturalmente seria mais valorizado que o trabalho manual. Então, a exploração do trabalho, ainda que mudando de feição, continua nesse primeiro período, nesse segundo período, até da primeira, considerado da Primeira República, até 1930. E nós passamos, então, em 1930, a Getúlio, que por razões diversas, inúmeras razões, que não dá para discutir, chega ao poder com a necessidade de mudar o padrão econômico até então, que era aquele padrão econômico baseado na exploração agrária voltada para o comércio externo do café, né? Sobretudo na Primeira República, o café, e antes também a cana-de-açúcar. O fato que a saída encontrada por Getúlio, sobretudo depois da crise de 29, é a da industrialização, para o desenvolvimento de um sistema capitalista baseado na criação de um mercado interno. E com base na ideia positivista, da qual Getúlio era adepto, né, como seguidor de Castilho, forma-se a noção de integração das classes trabalhadoras ao Estado,
e a criação de direitos trabalhistas. E como troca da criação desses direitos trabalhistas, a superação, em tese, a superação do conflito de classe, que havia, mas de todo modo não era um conflito que podia causar, vamos dizer assim, um desajuste da estrutura política brasileira. O sindicalismo é mantido sob controle, mas, por outro lado, uma legislação trabalhista, finalmente, que, por mais que se imaginasse necessária, diante da república oligárquica fazendeira que havia no Brasil até então, não teria vindo, ou, pelo menos, não veio, ou não viria muito facilmente. O fato é que essa legislação que se cria, trabalhista, acaba, de certo modo, não agradando nem a elite dominante que apoiou a vitória política de Getúlio, que foram os industriais, porque imaginavam que Getúlio fosse criar alguns direitos, mas não tantos. Falaram, é demais. Eles estão criando direitos trabalhistas em larga escala. E, por outro lado, o movimento sindical também não ficou muito contente por conta do fato de ser mantido sob autocontrole o sindicalismo. Mas é inegável um dado. O dado de que a legislação trabalhista que passou a existir, ela veio para corrigir inúmeras, ou pelo menos tentar corrigir inúmeras injustiças que existiam notoriamente nas relações de trabalho. Imaginar que no Brasil não houvesse uma questão social, ou que não houvesse uma necessidade de uma legislação trabalhista, que Vargas teria, com a legislação trabalhista, criado a questão social, é desconhecer a realidade do trabalho nas fábricas, de 18 horas por dia, de castigos, de multas, de salários baixos, de altas jornadas de trabalho, ou seja, uma realidade completamente injusta, que de todo modo essa legislação finalmente procurava, de certo modo, regular. Mas o que restou, no entanto, deste momento de Getúlio, e que interfere na visão do direito trabalhista até hoje, é que Getúlio teria sido um populista e um antidemocrático. Então a legislação trabalhista não teria sido uma conquista da classe trabalhadora, teria sido um presente daquilo que o Getúlio acabou se notabilizando, conhecido como pai dos pobres, e ao mesmo tempo foi arrancada da classe dominante de forma antidemocrática. Então isso faz com que hoje, olhando para a legislação trabalhista, acreditando que ela tenha sido obra pura e simplesmente de Getúlio Vargas, desconsiderando todos os outros aspectos históricos que são relevantes, o empresariado olha para a legislação trabalhista e considera que ela simplesmente não precisa ser aplicada, porque é fruto de um regime antidemocrático de natureza fascista. E o próprio empregado considera que não cumprir os seus direitos não significa que o descumprimento de direitos, significa que aquele favor, que lhe foi dado de uma determinada época histórica pode ser pura e simplesmente negado. O fato é que, presente ou não, considerando ou não a figura de Getúlio boa ou má, essa história é muito controvertida. O problema é que este padrão jurídico criado por Getúlio para desenvolvimento do capitalismo, e esse padrão é essencial mesmo para o desenvolvimento do capitalismo, foi mantido depois de Getúlio, passando por todos os outros presidentes que lhe seguiram, com um dado importante. Todos os outros que lhe seguiram, à exceção dele mesmo, mais tarde, encamparam um movimento de retração dos direitos, de diminuição dos direitos trabalhistas, sobretudo a partir de 1964. Então, nós atingimos um momento em que esses governos todos procuraram a diminuição dos direitos trabalhistas e, sobretudo, em 1964,
com a política do arrocho salarial. Aí vem no final da década de 70. Final da década de 70, a redemocratização do país e o movimento sindical recuperando, vamos dizer assim, força. E esse movimento sindical, nós conhecemos bem lá no ABC, e impulsionado pelo atual presidente Lula, conduziu mesmo a um movimento sindical, aos trabalhadores, a um movimento reivindicatório e até um movimento de natureza política, com a criação do Partido dos Trabalhadores. E foi isso, de certa forma, acredito, penso eu, que de certa forma influenciou, junto com outros dados políticos, econômicos da época, a que a Constituição de 1988 fosse uma Constituição que elevasse a condição de status constitucional diversas normas de caráter trabalhista. E isso, de certo modo, é o que impede, até hoje, a derrocada dos direitos trabalhistas. Por sorte, sob o ponto de vista de uma leitura histórica, essa Constituição foi antes da queda do Muro de Berlim, um ano antes. Porque depois de 1989, na década de 90, novamente a ideia de retração dos direitos trabalhistas ganha força, aí impulsionada pela globalização econômica, do fatalismo, de que todos os países do mundo não podem sustentar os direitos sociais, aquela coisa toda, até atingir o ápice do governo Fernando Henrique Cardoso, com a criação de inúmeras leis de flexibilização. Não se podendo mexer nas normas constitucionais, então, pela via infraconstitucional, várias leis iam, de certo modo, reduzindo a eficácia daquelas garantias fixadas na Constituição como garantias fundamentais do cidadão, diga-se de passagem. E atingimos o ápice, no final do governo FHC, com a proposição da criação da legislação que estabelecia a primazia do negociado sobre o legislado. Então, os novos parceiros sociais, entre aspas, uma forma, vamos dizer assim, neoliberal de negar o conflito de classe, estabeleceriam a regulação dos seus próprios interesses, passando por cima da própria previsão legal e aí incluída até as disposições constitucionais. E é neste vamos dizer assim, neste momento, no ápice da evolução dessas teorias neoliberais, de retração do direito do trabalho, é que chega ao poder o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores. E aí se pensa, bom, agora então tudo vai mudar. O rumo será outro. E o primeiro ato do governo Lula foi efetivamente nesse sentido. Foi a da retirada dessa proposição de negação do legislado, de estabelecer um negociado sobre o legislado, que previa a alteração do famoso artigo 618 da CLT. Não sei se vocês se recordam. Então, o primeiro ato político do governo Lula foi conseguir retirar do Congresso Nacional este projeto de lei que assim estabelecia. E aí se imaginou, realmente, o caminho será outro. E aí, já adiantando o resultado da minha avaliação, doce ilusão. Porque o segundo ato do governo Lula foi o de criar um Conselho Nacional para pôr em discussão a legislação social. Ou seja, algo que um governo trabalhista jamais poderia fazer. Na nossa realidade política e econômica brasileira, de país oligárquico, marcado por defesa, por um Estado sempre na direção de uma classe dominante, este governo pôs em discussão a legislação social. Ele deveria tirar de discussão a legislação social e falar, não, isso é básico, daqui não se mexe. Vamos discutir outra coisa do desenvolvimento econômico, mas não vamos discutir a relação com os direitos sociais. E o governo, segundo ato, criação de um Conselho Nacional para a discussão da legislação social. Houve, no meu ponto de vista, uma grande traição daquilo que se podia imaginar de um governo da classe trabalhadora. Pois na correlação de forças políticas, diante de uma pressão econômica internacional,
diante de um país endividado, diante de uma lógica fatalista da globalização, sem oposição ideológica em nível internacional, porque a queda do muro de Berlim já tinha acabado com qualquer retórica de natureza socialista, o resultado dessa discussão só poderia ser, como foi, desfavorável aos trabalhadores. E aí não há outro resultado. Ou o governo Lula, nesse instante, era extremamente presunçoso quanto ao seu poder, ou não sabia o que estava fazendo. Aliás, esse negócio de que o governo não sabia o que estava fazendo virou moda, né? Ou sabia, e sabia e queria mesmo o resultado que se podia prever que seria. Só que para atingir aquele resultado, não queria ficar para a história como o autor da obra que reduziu direitos dos trabalhadores, jogando nas costas da sociedade a responsabilidade pelo que estava por vir. E o que veio? O que veio foi a taxação dos inativos, desse tal Conselho Nacional, o aumento do tempo de serviço para aposentadoria, que deixou de ser aposentadoria por tempo de serviço para ser aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, foi a tentativa de pagar a conta da Previdência Social, o rombo da Previdência Social, que foi construído, tal rombo, desde lá da construção da Transamazônica e tantos outros desvios, fazer com que os próprios trabalhadores que custeavam, que sustentavam durante muito tempo a formação dessa Previdência Social, que fossem eles próprios que pagassem a conta. E aliado a isso, aliado a essa redução dos direitos previdenciários, se fez acompanhar uma política de turbulência e arroxo para a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, sobretudo os de auxílio-doença, a reportagem, para que das dificuldades para se conseguir os tais benefícios na Previdência Social, sobretudo os de acidentes de trabalho, as reiteradas negativas, né, de reconhecimento de acidentes do trabalho na Previdência Social. Chegou-se a impor, numa determinada época, determinado período, que pessoas de 70 anos de idade e inválidos se deslocassem até os postos de Previdência, vocês se lembram disso, para revalidarem seus benefícios. Mais recentemente, de forma até agressiva, o ministro da Previdência diz que existem filas nos postos da Previdência porque brasileiro gosta de filas. Após a redução desses direitos previdenciários, aí iniciou-se a escalada contra os direitos trabalhistas. Apoiados na retórica de que o modelo sindical precisava de reforma, e evidentemente precisava, e precisa ainda, o fato é que, de novo, ou por ignorância, ou por presunção, ou por saber o que estava fazendo, o governo Lula apostou todas as fichas numa reforma sindical e, a partir dessa reforma sindical, tudo seria possível. Ou seja, a discussão da legislação trabalhista após a reforma sindical poderia ser, o resultado dessa reforma sindical poderia ser, como se estabelecia lá no final do governo FHC, a primazia do negociado sobre o legislado. Depois se buscou, por ato do Ministério do Trabalho, um ataque ideológico à CLT, sustentando-se abertamente que a CLT precisava de passar por uma faxina, como se os direitos ali fixados fossem lixo, né? Será forte isso? Demais? Não sei. Acho que não. Porque, em discurso feito pelo próprio Lula em uma empresa na região do ABC, onde se consagrou como líder sindical, o presidente Lula disse a todos aqueles trabalhadores que estavam ali se opondo à reforma da Previdência Social: vocês estão tentando sustentar privilégios. Ora, nem isso o governo mais neoliberal que nós tivemos, que foi o FHC, chegou a conseguir falar tão abertamente. Ou seja, que os direitos sociais são os culpados pela desigualdade no Brasil.
Nesse meio tempo, em 2003, de novo por iniciativa do governo, foi aprovada a Lei do Primeiro Emprego, que incentivava a contratação de jovens com subvenção do Poder Executivo. Que subvenção essa que, no entanto, era condicionada à comprovação da situação regular perante FHC. Falo F, já tenho o FHC na cabeça. Né? Fundo de Garantia e INSS, Receita Federal e Dívida Ativa da União. Como nenhum empregador tem tudo isso no Brasil, evidentemente a lei não saiu do papel. Ainda em 2003, após regulação por medida provisória, entra em vigor a Lei 10.820, que passou a permitir desconto no salário para obtenção de financiamento bancário. Então, uma das pedras fundamentais do direito do trabalho, de proteção do trabalhador, que é a da intangibilidade do salário, foi quebrada pelo governo trabalhista Lula. Finalmente, em 2005, a Lei de Recuperação Judicial, a número 11.101, retirou o crédito trabalhista, pelo menos o superior até 150 salários mínimos, como do caráter privilegiado que tinha com relação a outros créditos, equiparando-se a crédito quirografado, ou seja, a um crédito de um banco, por exemplo. Assim, as poucas iniciativas que fez no setor das relações de trabalho foram no mesmo sentido, ou seja, no sentido da flexibilização, ainda que em ritmo menor que o do governo FHC. No entanto, esteve muito, mas muito longe do ideal, que seria o da reversão dessa lógica. E qual o ideal? E que reversão seria essa? Seria não pôr em discussão a legislação trabalhista ou o direito social, e até mais, como líder sindical, impor a eficácia e eficiência dos direitos trabalhistas, estruturando o Ministério do Trabalho, estruturando a Justiça do Trabalho, para, enfim, ver se era possível fazer valer os direitos trabalhistas, porque consagrados sempre estiveram, mas que são efetivos no Brasil, que são a realidade, talvez nunca tenham efetivamente sido. Um ato, talvez não precisar fazer muito mais coisa que, por exemplo, ratificar novamente ou implementar novamente a Convenção 158 para garantir do emprego. É isso, talvez, o mínimo que se pudesse esperar de um governo trabalhista. E se supunha trabalhista. E agora, senhores, ao apagar das luzes, o governo Lula retoma o problema e cria novamente um Conselho de Relações de Trabalho para soluções acordadas das relações de trabalho, ou seja, pondo novamente em discussão a legislação trabalhista. Cria centrais sindicais, não é de todo mal, mas estabelece um projeto de lei que visa a legalização das cooperativas de trabalho. Aí eu retomo a questão. Ou o governo Lula é completamente, digamos assim, um inocente útil, ou sabe o que está fazendo. E querem saber? Por falar em esperança, que a minha era muito grande, eu perdi a esperança de que esse governo seja apenas inocente útil. Porque acreditar que um sistema de cooperativismo possa se inserir dentro de uma lógica de sistema capitalista, igualdade de condições, ou é muita inocência, ou é estabelecer que a legalização de uma exploração, para além do direito trabalhista, a negação do direito do trabalho. Porque esse projeto faz coisas que são inconcebíveis. Diz assim, que uma sociedade de trabalho será constituída por trabalhadores que poderão prestar serviços a uma outra empresa, garantindo a esses trabalhadores retiradas proporcionais ao piso da categoria profissional. Ora, se são cooperados no sentido da essência da cooperativa, pensem bem. Cooperado é aquele que não é empregado de ninguém e a sua força de trabalho não é explorada no sistema capitalista de ninguém.
ele é ao mesmo tempo o trabalhador e o capitalista. Aquele que explora a sua própria força de trabalho. O cooperativismo é a negação do capitalismo. Você querer integrar o sistema de cooperativismo dentro do capitalismo e dizer que esses trabalhadores têm assegurados os salários, é estabelecer que eles estarão sendo explorados no contexto da exploração, no contexto do desenvolvimento econômico de outro, e negar isso. Fingir que a exploração não existe. Eu fiquei lá durante muito tempo em casa, depois que li isso, tentando imaginar qual seria esta cooperativa, que não seria uma cooperativa que tenta mascarar uma relação cooperativa de prestação de serviços, que tenta mascarar uma relação de emprego. E confesso, eu, até onde meus olhos conseguem ver, e eu sou efetivamente completamente limitado, confesso, não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Sempre que houver alguém que preste serviços no contexto capitalista de outros, ele está vendendo a sua força de trabalho. Uma leitura mínima de Marx valeria para saber isso. E essa exploração do trabalho encontrou, a única coisa que se encontrou nisso para tentar minimizar dentro do mundo capitalista foi o direito trabalhista. Agora, vai se permitir a venda dessa força de trabalho sem garantia trabalhista? E o governo Lula encerra sua gestão com essa obra-prima? Sim, senhores, dizer que Lula ficará para a história, né, de uma forma, pelo menos depende de como se leia, né? Quem lê a história, quem vai ler a história do governo Lula. Se for, como sempre se faz, a leitura dos dominantes, a leitura dele será muito proveitosa, porque ele será assim. Ele não receberá aquela leitura que se tem de Getúlio Vargas, aquela leitura que destrói, né, historicamente, Getúlio, do populista, antidemocrático. Lula não será populista, não será equiparado ao Hugo Chávez, né? Ele será um quase estatista, né, a exemplo da FHC. Será um sujeito ponderado, que aprendeu, era radical, um ex-radical, que aprendeu, então, né, os benefícios do mundo. Olha. Que aprendeu a postura do diálogo e que soube democrático e que soube manter a estabilidade econômica do país. Quem quiser, que faça essa leitura. Eu prefiro fazer outra. De que ele foi um homem que, para se manter no poder, traiu suas origens e seus sonhos. Não criou uma vantagem sequer para a classe trabalhadora. Incrementou o jogo econômico da concentração de rendas. Não teve projeto político de mudança estrutural da sociedade e estabeleceu acordos políticos muito bem engendrados para que as práticas de corrupção continuassem, como sempre foram no Brasil, inimputáveis, chegando-se ao cume de se estabelecer como argumento de defesa que tudo não se tratou apenas de caixa. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao professor Siddhartha, que tem 20 minutos, obviamente, um pouco de flexibilidade. Oi. Mas antes de você começar a contar o tempo, eu posso fazer esclarecer sobre o ETEC? Alô? Tá baixo? Usa aquele microfone. Oi. Bom, antes de você começar a contar o tempo aí, Daniel, pega leve, eu queria apenas fazer um esclarecimento sobre o professor Dedeca. Ele